Bom pessoal, boa noite. Esse aqui é o iPhone 4S de 8 GB e eu postei para vender no Mercado Livre. Esse telefone foi comprado no ano passado e sempre usou capa, aqui tem a capa dele, entendeu? Vocês podem ver, não tem arranhão, só tem marcas de uso. Entendeu? Esse telefone sempre me atendeu no todas as minhas necessidades. Aqui, ó, pode ver que tá até com o operador aqui, ó. Aí, ó, funcionando. Então, qual o motivo de vender esse telefone? Eu comprei um J5 e eu atualizei meu telefone. Eu tô querendo passar esse para não ficar aqui parado, né? Então vamos lá. Principais problemas dele. A câmera, ele não tira foto, não faz quadro a quadro e não tira foto panorama. Aqui, ó, vamos botar aqui, ó, tá vendo? A câmera, essa câmera aqui funciona também, ela funciona, mas não tira foto. Vamos mudar aqui, ó. Não tira foto, não adianta que não tira foto. Eu não sei o porquê disso. Isso aconteceu depois que foi atualizado, entendeu? Ele estava na versão 8.2 e as fotos tiravam, que era uma beleza. Não sei o porquê disso aí. Eu não consegui fazer o downgrade, não sei o nome, não sei falar inglês, mas enfim. Vamos aqui, ó, vou mostrar para vocês que vídeo ele faz. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, virar aqui para a câmera. Aqui câmera, filmando o computador, ó, filmar o computador. E agora vamos ver o vídeo. Vamos dar o play. Aí, ó. Vamos aumentar aqui para ver se está assim. Virar aqui para a câmera. Aí, ó. Aqui câmera. Filmando o computador. Ó, filmar o computador. Aí, ó, show de bola. Vídeo. Eu vou apagar o vídeo aqui, ó. Show. Vamos voltar para a câmera. Aí você vai falar, pô, mas só faz vídeo assim de frente? Não, ele faz vídeo também por aqui, ó. Se quiser, ó. Ele tá fazendo vídeo. Pode ver que ele tá fazendo vídeo dessa câmera aqui, ó. Vamos dar o play aqui. Aí, ó. Show. Fazendo vídeo. Pode ver que ele tá fazendo vídeo dessa câmera aqui, ó. Beleza, vamos dar o OK aqui, vamos apagar. Beleza. Aí vamos voltar aqui. Vamos botar aqui pra tirar foto. Ó, tá vendo? Não vai. Quadro a quadro não vai. Panorama não vai. O timelapse funciona, né? Timelapse é que o frames é mais rápido, que o pessoal grava com... Parece que o tempo tá passando mais rápido. Vamos ver aqui, ó. Vamos gravar aqui, vamos passar devagarinho aqui, ó. E agora a gente vai ver o vídeo. Viu? Timelapse funciona. Show. Agora a gente vai fazer um teste aqui. Vou botar no YouTube aqui para vocês verem que o som dele tá funcionando, lógico, né? Tem que mostrar isso aí que se vocês quiserem usar ele para escutar música, é excelente. Vamos botar aqui Siri. Vou botar aqui YouTube.
YouTube. Aqui ele me pede para baixar, não vou baixar o aplicativo. Vamos ver aqui. Vamos testar um aqui. A mais um vídeo do A Fênix. E hoje a gente está aqui para mais um Carta Maldita. Especial. Estamos aqui nesse mangue na ilha do governador. Para quê? Mano, olha quem vai se fuder. Vamos botar uma música aqui. Acho que é melhor escutar uma música do que ouvir essas gentalhas aqui. Vamos botar aqui. Botar uma música maneira aqui, né? Green Day. Vou botar aqui para ver o som dele. Show de bola. Bom, tá funcionando aqui. Mostrei que o som tá funcionando. A versão dele é 9.3, acho que é 9.3.5. Vamos ver aqui a versão dele. Ó, a versão dele. Beleza. Tirando a câmera, tem o problema do caso do ele, para ligar ele quando descarrega é meio complicado, né? Complicado no sentido assim, quem não sabe fica com dificuldade. Ele desliga por aqui, ó, o botão tá funcionando de boa. Olha lá. Funciona. Vou desligar ele. Aí você vai falar, pô, beleza, você desligou. Aí o certo é você ligar aqui para ele poder voltar a ligar. É o certo. A gente vai ligar aqui. Tem vez que ele liga, tem vez que não. Deixando claro isso. Vou segurar aqui, ó. Tô pressionando. Não ligou. Aí você vai fazer o quê? Pô, tenta mais uma vez. Ah, tem vez que ele liga, tem vez que não liga. Mas por acaso se não conseguir, eu vou mostrar de outro jeito aqui que consiga ligar. Vou esperar ele aqui iniciar. Às vezes demora um pouquinho, né? Tá carregando e tudo. Show. Agora a gente vai desligar de novo. Beleza, desliguei ele. Para ligar ele, caso ele não consiga ligar pelo esse botão aqui,
Você vai vir aqui, ó, vai apertar o Power e o Home, que aqui chama de Home, e ao mesmo tempo, geralmente leva 10 segundos, ó, já ligou. É porque eu tô fazendo vídeos que o celular é temperamental, mas enfim, nesses dois aqui ele liga também, tá forçando a inicialização dele. Tá vindo com tudo, ele tá inteiro. Como eu te falei, só tá com marcas de uso, todos os botões aqui. Aqui nada quebrado. Não sei se dá pra ver, ó. Mas enfim. Tá inteiro. Inteiro só com marcas de uso. E como eu falei, gente, estou vendendo. Porque eu já tenho outro telefone. Eu mudei para Samsung. Prefiro ficar com Samsung. Se não eu tinha mudado de telefone, eu ia ficar com esse daqui. Entendeu? Mas eu prefiro o Samsung porque me dá mais opções para botar música, enfim, fazer uma série de coisas. Eu ouvi falar alguns posts que se alguém quiser botar a câmera para funcionar, teria que fazer o downgrade. Então eu aconselho vocês levarem uma pessoa que conheça a fazer esse tipo de procedimento, entendeu? E faça esse downgrade que a câmera vai funcionar, isso eu garanto. O telefone não foi aberto, entendeu? Ele está inteiro, entendeu? Vai vir com carregador. Só tem um detalhe, tá descascado, mas ele carrega. Vou mostrar aqui que ele está carregando. Aqui eu tô tirando todas as dúvidas. Aqui, ó. Vou ligar aqui. Tá carregando, ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Carregando. Viu? Ele já vai restaurado. Entendeu? Ele vai como se vai sair de fábrica para você configurar. E é isso, pessoal. Espero ter tirado todas as dúvidas. Eu estou postando esse vídeo para não ter erro, entendeu? Porque muita gente está pedindo, me manda um vídeo para saber se está funcionando, eu quero saber, enfim. Hoje eu vou pegar esse telefone e vou guardar, não uso mais, entendeu? Vou provar para vocês aqui que eu estou com outro telefone. Estou com outro aqui, ó. Eu nem estou usando, ele só está com chip para teste. Estou com o telefone aqui, só tô com esse aqui para teste. Para teste que eu digo, para mostrar para vocês, entendeu? Botar o chip. Show. Bom, qualquer dúvida é só perguntar, galera. Uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde.